Que bom te ver aqui mais uma vez no canal Projeto Elevação. Se você está chegando agora, já deixe seu like, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos aí do nosso trabalho. Bom, hoje a gente vai compartilhar aqui no canal os 4 compromissos toltecas. Então a gente vai estar trazendo todo o conhecimento dos povos originários. Os toltecas era uma comunidade que se estabeleceu no norte do México e o auge dessa civilização aconteceu mais ou menos por volta do ano 1000 depois de Cristo. E os 4 compromissos toltecas, eles podem nos ser muito úteis até hoje, porque eles podem nos ajudar a colocar em prática a nossa reforma íntima, né? Os espíritas, nós espíritas, estamos acostumados a ter o Evangelho segundo o Espiritismo como a nossa norma, o nosso caminho a seguir, a nossa trilha, para a gente conseguir a nossa jornada de evolução, a nossa jornada de progresso espiritual, de reforma íntima, de desenvolvimento pessoal. Nós temos outros caminhos também, né? Então nós temos os 10 mandamentos, o Decálogo de Moisés. Depois, no Novo Testamento, a vinda de Jesus, ele trouxe o ensinamento do Deus do amor. E aí muito do que Jesus vivenciou no ministério dele de apenas 3 anos, ele está contido aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, com os comentários dos Espíritos. Então, realmente é uma trilha muito segura para nós seguirmos, mas a gente também pode ampliar isso aí, utilizar outros caminhos para buscarmos a nossa evolução, a nossa reforma íntima. E hoje, esse conhecimento dos povos originários vem de uma civilização que era politeísta, praticava o xamanismo, que inclusive é a religião mais antiga conhecida no planeta, né? Associando os deuses aos elementos, né? Do fogo, do sol, da lua, do mar, da terra, das matas. Então, esse conhecimento xamânico, ele foi apresentado há algum tempo atrás por Dom Miguel Ruiz. Dom Miguel Ruiz, para quem tiver o interesse de conhecer um pouquinho mais do detalhamento da história de Dom Miguel Ruiz, você pode pausar o vídeo e ler aí a descrição que eu vou deixar aí na tela. Fala um pouco sobre a vida do Dom Miguel Ruiz e como ele se tornou esse escritor que traz essas mensagens da civilização tolteca para ser utilizado por nós nos dias atuais. Então, Dom Miguel Ruiz escreveu o livro Os 4 Compromissos Toltecas. E, amigos, eu vou falar agora sobre os 4 compromissos toltecas, um pouquinho sobre cada um desses 4 compromissos, mas eles são muito interessantes e podem nos servir como um caminho para o nosso desenvolvimento. Então, quando a gente lê aqui o primeiro compromisso, seja impecável com a sua palavra. Então, seja impecável com a sua palavra, o que ele traz? Ele traz a nossa retidão de caráter, de cumprir as promessas, de fazer aquilo que a gente fala, de colocar em prática tudo aquilo que a gente prega. Então, isso é ser impecável com as palavras. Mas também é um cuidado muito grande da gente não usar a nossa palavra para ferir o próximo, para agredir, para trazer um xingamento, para fazer um comentário que acabe tocando numa ferida de uma pessoa, né? Então, o ser impecável com a palavra é também por aí. E é muito mais difícil esse segundo aspecto que eu estou falando, da gente vigiar o que vai sair da nossa boca. Porque já dizia, né, que o que sai da nossa boca é aquilo que o nosso coração está cheio. Então, para a gente ser impecável com as palavras, a gente tem que escolher muito bem as palavras,
e falar as palavras que saem do coração, vibrando amor, positividade, amparo, ajuda, caridade, fraternidade. É isso que a gente tem que promover no nosso dia a dia. Então, ser um impecável com as palavras é cuidar para não agredir o próximo, para não ferir, para não tocar em assuntos que sejam complicados para as outras pessoas. E olha o quanto é difícil, amigos, o quanto é difícil. Quantas vezes nós não nos pegamos, às vezes colocando uma palavra e nos arrependendo logo depois. O quanto às vezes nós nos surpreendemos ao fazer um comentário que poderia ter sido evitado, né? Então isso é uma coisa que eu tenho tentado muito colocar em prática, mas é muito difícil. Então a gente tem que ter uma perseverança grande e por isso que esses compromissos toltecas eles podem nos ajudar muito em nossa reforma íntima, né? Então esse é o primeiro compromisso, seja impecável com a sua palavra. O segundo compromisso, não leve nada para o lado pessoal. O não leve nada para o lado pessoal é muito colocado, até no mundo corporativo, nas empresas, né? Se diz uma frase, separe as pessoas dos problemas. Então, o problema é uma coisa, mas a pessoa que está relacionada àquele problema, ou que está trazendo aquele problema, ou que está envolvida naquela situação, é uma pessoa. Então a gente tem que cuidar de resolver os problemas e não misturar o problema com a pessoa. Então a gente não tem que levar nada para o nosso lado pessoal. Então se a gente recebe algum tipo de comentário, se um outro irmão não foi impecável com a palavra dele e traz sobre nós um comentário infeliz, ou um comentário inverídico, não verdadeiro, o que a gente tem que fazer é não levar para o nosso lado pessoal. Então também é muito difícil ser colocado em prática. É porque nesse momento eu tenho que parar e não reagir. É o momento em que, se eu sou injustiçado, se é feito um comentário inverídico a meu respeito, eu não tenho que levar para o lado pessoal. Eu tenho que sempre acreditar que o que está sendo feito não é para atingir a minha pessoa. E aí Chico também dizia isso, né, que muitas vezes, em algumas situações, amigos próximos interpelaram ele, pô Chico, você não se irrita com nada? Às vezes pessoas vêm aqui, te pedem um monte de coisas, e você está só ali servindo, trabalhando, e às vezes a pessoa que por acaso não foi atendida um determinado dia, que não deu tempo, ou que a carta daquela pessoa não chegou, a pessoa sai daqui falando mal de você, sai te agredindo, né? E ele dizia assim, não, eu não trago isso como agressão, eu simplesmente deixo as palavras passarem e eu não guardo para mim. Se eu não trago para mim, aquilo não me afeta. E é por isso que eu consigo me manter no meu padrão vibratório, no meu equilíbrio. Então, o não levar nada para o lado pessoal é ter essa habilidade de inteligência emocional, de saber separar aquilo que está sendo trazido para você e você não pegar a agressão como uma agressão à sua pessoa. É você entender que muitas das vezes o que está sendo dito é um problema da pessoa que está dizendo, e aí por ela estar com algum problema, ela tenta transferir aquele problema agredindo o seu pessoal, e você não deve trazer isso para o seu pessoal. E isso é uma jornada, é um conhecimento que é difícil botar em prática também. Então veja que os compromissos toltecas, eles são pequenos em número, né? São 4 compromissos, mas são coisas que nos desafiam a nos melhorar, nos desafiam a evoluir. Então o primeiro, seja impecável com a palavra, e o segundo, não leve nada para o lado pessoal. O terceiro compromisso tolteca, não tire conclusões. Também é muito complicado de colocar em prática. Todo dia a gente vê uma determinada situação
e a gente tenta interpretar, a gente tenta tirar as nossas próprias conclusões. Eu poderia trazer esse não tire conclusões para uma coisa também que a gente costuma tentar colocar em prática, né, com os aprendizados que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Não julgue para não ser julgado. Porque quando a gente tira uma conclusão, significa que a gente analisou determinada situação, determinadas circunstâncias. Na grande maioria das vezes, nós não temos o conhecimento de todos os dados e todos os detalhes, os pormenores que envolvem aquela situação, e a gente acaba tirando uma conclusão que, na maioria das vezes, vai ser uma conclusão precipitada, vai ser uma conclusão que não é a verdade, porque nós não temos o conhecimento de todos os lados, de todos os pormenores da situação, e aí acaba sendo um desperdício de tempo, e você acaba criando um julgamento, e quando você cria o julgamento, você está dando espaço para também ser julgado. Então, o não tire conclusões é isso. É você observar, entender, mas não julgar. Não julgue para não ser julgado. Essa é a minha leitura, é a forma que eu vejo esse terceiro compromisso tolteca. Também bastante complicado. Nós somos criados e na nossa vida acadêmica nós aprendemos a interpretar. E essa interpretação que nós fazemos de números ou de letras ou de um conteúdo de um texto, essa interpretação nos leva a tirar conclusões. E o que o conhecimento ancestral dos toltecas nos diz é que para você ser uma pessoa melhor, evite tirar conclusões. Não queira ser o dono da verdade absoluta. Porque se você simplesmente retém aqueles dados, se você retém o que você pôde observar, talvez você possa aprender com aquilo. Mas não julgar, não tirar conclusões e muito menos levar as suas conclusões para o ouvido de um próximo. Que aí você também vai estar ferindo o compromisso número 1, que é o seja impecável com a sua palavra. Então, também é um compromisso muito complicado de pôr em prática, mas que nós devemos observar. E o quarto compromisso, sempre dê o melhor de si. Esse compromisso ele é muito verdadeiro, porque quando você está dando o melhor de si, você está vivendo no presente. Você está tentando fazer o seu melhor naquele momento. E quando você consegue construir a sua vida assim, as realizações acontecem. Você não fica perdendo tempo preso a questões do passado, você não está perdendo tempo pensando sobre determinadas situações que já aconteceram, e aí você pode estar nesse momento julgando, tirando suas conclusões, né, que não deve ser feito, não tire conclusões, é um ensinamento terceiro dos compromissos toltecas. E quando você consegue sempre dar o melhor de si, você está se colocando no aqui e no agora, que é onde as coisas acontecem, que é onde você consegue criar a sua próxima realidade, o seu futuro. Então, quando você dá o melhor de si hoje, você está fazendo o seu amanhã ser melhor. Esse quarto compromisso, eu já consigo colocar mais em prática. Eu pessoalmente, na minha autoavaliação, eu sou uma pessoa muito concentrada naquilo que eu estou fazendo, e aí eu procuro fazer o meu melhor. É lógico que o meu melhor, muitas das vezes, o meu melhor não é o ponto satisfatório para determinada pessoa, né? Mas é até onde eu consigo chegar. Então eu sempre faço da forma em que eu consiga me dedicar ao máximo para eu entregar o máximo do que eu posso, com a minha experiência, com a minha vivência, com meus conhecimentos pregressos. Então eu tento sempre dar o melhor de mim, fazer o meu esforço máximo. Isso, na época que eu era mais jovem, praticava esportes, na minha época de estudo,
na minha época de trabalho, principalmente, né? Junto com a minha família, eu tento ser o melhor. Mas é claro que às vezes o nosso melhor, o máximo que a gente pode atingir, às vezes é insuficiente para algumas pessoas. E isso faz parte. Mas o importante é que você tenta fazer o seu melhor. Tenta sempre entregar o melhor de si. Então, se você gostou de saber um pouquinho sobre esses 4 compromissos toltecas, você pode se aprofundar lendo esse livro que foi escrito pelo Dom Miguel Ruiz, Os 4 Compromissos Toltecas. Ele traz esses 4 conhecimentos com mais profundidade do que o que eu posso relatar aqui nesse vídeo, né? Mas é importante eu apresentar para vocês como um caminho de busca, como um caminho, uma possibilidade de você buscar a sua elevação através desses 4 compromissos. Por exemplo, eu posso pegar um compromisso, o primeiro compromisso, seja impecável com a sua palavra. E eu posso tentar ficar um mês vigiando tudo que eu vou falar, porque quando eu coloco aquilo em prática durante um mês inteiro, pode ser que aquilo cada vez mais se torne o meu piloto automático. Eu mude o meu hábito. Então, quando eu repito pelo menos 30 dias consecutivos uma determinada coisa, aquilo me ajuda a se tornar um novo hábito. Então, eu posso fazer isso um ponto de cada vez, um compromisso de cada vez. Então, eu posso ficar um mês trabalhando só, seja impecável com a sua palavra. E ficar um mês vigiando o que eu vou falar, pensando, raciocinando, ouvindo mais do que falando, e aí praticando naqueles 30 dias. No final daqueles 30 dias, com certeza, eu vou estar um pouco melhor do que eu era antes. Depois desses 30 dias, eu posso tentar colocar em prática o segundo compromisso. Não leve nada para o lado pessoal. Então, toda vez que você se sentir ferido, se sentir agredido, pensa na situação, não traz aquilo para a sua pessoa e procura ver o outro lado da moeda, procura ver como é que você pode aprender com aquilo que está sendo colocado. Como é que você pode aprender com aquilo que está sendo dito. Então, se a gente conseguir a cada mês prestar atenção e tentar praticar um dos 4 compromissos, e a gente fazer disso um ciclo, isso vai nos ajudar muito a acelerar a nossa reforma íntima. Claro que sempre fazendo o trabalho da nossa reforma íntima no dia a dia também, através dos ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, através do nosso Evangelho do Lar, através do trabalho que você pratica na religião que você frequenta, através da caridade que você possa fazer, seja ela material ou seja ela uma caridade moral, ouvir uma pessoa atentamente, dar conselhos, trocar ideias, né? Então, colocar em prática a nossa reforma íntima através daquele caminho que eu escolhi seguir, seja os 10 mandamentos, seja os mandamentos dos ensinamentos de Jesus, que estão contidos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, na Bíblia também, em várias passagens, ou seja, através desse conhecimento ancestral xamânico da civilização tolteca, que viveu seu apogeu no ano 1000 depois de Cristo. Então, esses 4 compromissos, eu acho que eles são muito atuais, muito desafiadores e que a gente precisa melhorar. E eles podem ser bons caminhos para acelerar nossa reforma íntima. Então era isso por hoje. Muito obrigado e não se esqueça, ora et labora, ora e trabalha, que você melhora. Até a próxima!